Ora, vamos começar então hoje na página 594, a continuação do texto anterior das leis da cura. Livro de texto, página 594, vamos até ao final do número 6. Certo? Certo. E agora vamos continuar. Pode ser? Quem quer? Qual das duas quer? O pecado não é erro, pois ele vai além da perfeição para a impossibilidade. Entretanto, a crença em que o pecado é real fez com que alguns erros parecessem estar para sempre além da esperança de serem curados, sendo justificativas permanentes para o inferno. Se isso fosse assim, ao céu só ocorria a própria oposição celeste, tão real quanto ele. E então a vontade de Deus estaria partida em duas e toda a criação estaria sujeita às leis de dois poderes opostos, até que Deus se tornasse impaciente, dividisse o mundo em dois e relegasse o ataque a si mesmo. Nesse caso, ele de facto teria enlouquecido, proclamando que o pecado usurpou a sua realidade e afinal trouxe o seu amor para ser depositado aos pés da vingança. Para um retrato de tal modo insano, se espera uma defesa insana, mas ela não pode determinar que tal retrato seja necessariamente verdadeiro. Muito bem. Então, vamos lá dissecar isto. Pode ser? Olha, temos uma senhora. Olha, primeiro faz uma professora. Já agora, Rita? Ah, não, é a Ana. Eu deixei os óculos ali. Boa tarde. Boa tarde. Está boa? Não. Faz, estou na cabeça. Mas faz susto. Não fizeram esses. Então, estamos na mesma página, 594, no livro de texto. Vamos a continuar as leis da cura. Têm livros? Não queria. Andava à procura deles e está bom. Está bem. Isso acontece a muita gente. Está a falar com uma delas. Ok, então, a Luísa já estava a ler o parágrafo 7. Vamos lá comentar este parágrafo 7. O pecado não é erro. A grande diferença entre pecado e erro é que o erro é uma coisa que se desfaz e não deixa consequências. O pecado é algo que não tem solução. Porque o pecado implica culpa. E a culpa é uma coisa que nunca se consegue dentro do ego, na perspectiva do ego, nunca fica redimida. Porque por mais que se faça, é sempre culpado e nunca há nada que redima o pecado. O pecado é como se fosse uma mancha que fica para sempre. Não há nada que a gente possa fazer que pareça eliminar a culpa do pecado. A culpa do pecado. Sim, porque o pecado gera culpa. Para o erro. Para o erro. Portanto, ao passo que o erro não gera necessariamente culpa. O erro percebe-se que é algo que pode mudar, não é? Pode corrigir-se. E tudo fica bem. Não deixa marca. Ao passo que a noção de pecado, mesmo aqueles que pagam pelo pecado, serão sempre os pecadores. Mas isso Okay? Não se pode Nas crenças do ego. Hã? E ele está, é por isso que ele começa por dizer, cuidado, que pecado não é erro. Porque o conceito de erro é um conceito que não arrasta consigo a permanência dessa condição. certo. Mas o conceito de pecado arrasta consigo a sua própria condição e existência eterna. Por mais que se tente redimir, pagar ou fazer algo para anular o pecado é irredimível. Até porque nós todos somos filhos do pecado original. Pecado que nunca parece ter fim. Certo? É o pecado que nós temos em termos de religião, é o pecado que dá origem à nossa vida, à nossa realidade, à nossa existência. Somos filhos pecadores, filhos do pecado original de Adão e Eva.
ok? E esse pecado vive connosco dia após dia, ano após ano, geração após geração. Tem livro? Trouxe o livrinho? Eu vou para aí. Ok, obrigada. Podes ir para Obrigada. Está ali um livrinho a mais? Podemos aproveitá-lo. Obrigada. Não se chateiem por ali, por causa do meio. Chegar mais assim. Obrigada. A Anitta de mais. Aqui o pecado refere-se aos pecados da religião, por exemplo. Sim, aquilo que nós consideramos ser um pecado. O pecado normalmente é cultural. É cultural, mas tem uma base muito grande religiosa. Não é? E a história da nossa espiritualidade, religião, começa muito na história de Adão e Eva, não é? No início, o Adão vivia no paraíso com a Eva. Até que, primeiro o Adão, depois começou a ficar infeliz, toma lá a Eva. E a Eva trouxe aquele outro sabor, não é verdade? Ao Adão. E, portanto, tentou com a maçã, com a serpente. No fundo, isto é a descrição simbólica da dualidade, não é? Em que as duas partes necessitam uma da outra para se completarem, digamos. É assim que se criou, digamos, esta experiência de dualidade. Como tal, ele começa por dizer que o pecado não é erro, pois ele vai além da correção. Porque o erro tem correção e o pecado não tem. Ok? Então, entretanto, a crença em que o pecado é real fez com que alguns erros parecessem estar para sempre além da esperança de serem curados, sendo justificativas permanentes para o inferno. Isto é, muitos dos erros que nós aceitamos como erros, ao longo do tempo passaram a ser pecados, vistos como pecados. E, ao serem vistos como pecados, tornaram-se tão reais no sentido de serem definitivos, imutáveis, para sempre, na sua condição de culpa, de acusação, de maledicência, quer dizer, é uma energia de mal fazer, mal ser, mal estar, não é? Foi pecado. Portanto, graças ao facto, a crença de que o pecado é real, isto é, que o pecado é uma coisa que pode existir para todo o sempre, fez com que alguns dos erros parecessem estar para além de terem esperança de serem curados, sendo justificativas permanentes para o inferno. Hás de morrer no inferno e viver no inferno. Por muito que faças, um dia vais morrer e vais para o inferno. Não é? Ou vais arder nas brasas do inferno, ou vais ser uma alma perdida, ou vais ter o mundo inteiro às tuas costas, ou vais ter a maldição da tua família, ou seja lá o que for. Se isso fosse assim, ao céu se oporia à própria oposição celeste, tão real quanto ele. Isto é, se fosse verdade que houvesse pecado real, isto é, infinitamente eterno, então queria dizer que o céu teria um oposto, não é? O céu dos bons e o céu dos maus. Porque o céu é algo que está para além da dualidade. Mas se houvesse dualidade, e havendo dualidade no pecado, automaticamente o céu é visto também como o outro lado da moeda. Não é? E como tal, se isso fosse assim, ao céu se oporia à própria oposição celeste, que é onde está o inferno, tão real quanto ele. E então a vontade de Deus estaria partida em duas. E toda a criação estaria sujeita às leis dos dois poderes opostos. Até que Deus se tornasse impaciente, partisse o mundo em dois e relegasse o ataque a si mesmo. Pronto, isto é aquilo que a Igreja nos mostra, no fundo, e que as religiões, a maior parte das vezes, fazem passar. Não todas, mas muitos ensinamentos religiosos aceitam que existe o bem e o mal, Deus e o diabo, e que eles se degladiam pelo poder e pela supremacia das pobres almas humanas, ok? E da pecadora vida e condição humana.
É a culpa. E portanto, claro, isto aqui é exatamente o exemplo do ego que só consegue olhar para a criação pela sua própria essência, que é uma essência partida em dois e que vê tudo por um lado ou por outro, e vê tudo pela oposição. Por isso as nossas religiões compram muito esta dualidade. O Senhor das trevas, os senhores da luz, o bom, o mau. E isto tudo parece ser muito real porque foi assim que Deus criou a vida. E o próprio Deus, que criou tudo, por outro lado, é impotente para evitar que o mal exista. Porque ele, muitas vezes, em certas religiões, em certas crenças, Deus tem que lutar contra o